homem acusado de racismo contra funcionários de um posto de gasolina em Curitiba foi condenado a 5 anos de prisão. É neguinho, macaco! O crime foi em outubro do ano passado. Marcelo Francisco da Silva é o homem que aparece nestas imagens e faz comentários racistas contra um frentista e um atendente de um posto de combustíveis de Curitiba. Você ganha 4 mil nessa aqui, velho? Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário, nordestino dos infernos. É neguinho, macaco! O agressor foi condenado a 5 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de ameaça via de fato e injúria racial. A justiça também determinou que ele pague multa de R$20 mil para as vítimas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. É sempre um imenso prazer estar na sua companhia. Sempre agradeço pelas curtidas, compartilhamentos, reproduções, a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos e também as mensagens. Fico muito feliz também em saber que o meu trabalho, tanto o direito e atualidade, quanto o que eu fiz pelo esporte no final da Série B desse ano, certo? Repercutiram em 9 países. Fico muito agradecido. Bem, conforme o prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos tratar, certo, do racismo no Brasil e no mundo. Segundo o artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial, a discriminação racial é toda distinção, ou seja, diferenciação, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. O Estatuto da Igualdade afirma que essa exclusão fere os direitos humanos e as liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social e cultural. Mesmo com a libertação dos escravos em 1888, a distinção, ou seja, a diferenciação e o preconceito racial ainda são facilmente identificados na sociedade brasileira, infelizmente. No dia 3 de julho de 1951, foi instituída a primeira lei contra o racismo no Brasil. Por isso, no dia 3 de julho de todo ano, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Em 1985, práticas de preconceito por raça ou cor foram transformadas em crime inafiançável e ampliando as penas para até 5 anos de prisão. Atualmente no Brasil, o crime de racismo é inafiançável, ou seja, não adianta querer pagar fiança para ficar livre, e também é imprescritível, ou seja, quem cometeu o ato de racismo pode ser condenado mesmo anos depois do crime. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, não interessa. É imprescritível. No ano passado, em 2023, o crime de injúria racial se equiparou ao crime de racismo, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que é injuriar? Injuriar alguém
é lhe ofender a dignidade ou decoro em razão da raça, da cor, da etnia ou procedência nacional. A principal causa de racismo nos dias atuais se baseia na cultura de algumas pessoas, né, que algumas pessoas devem servir a outras, né, de forma humilhante, né, com resquício, né, por exemplo, né, da época da escravidão. Os estados da Bahia, Amazonas e Pará representam quase 80% da população negra no Brasil, segundo o IBGE. O racismo estrutural é um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas presentes no dia a dia da população que promove, mesmo sem a intenção, o preconceito racial. O estado de Pernambuco foi o que registrou o maior número de mortos, com 28,2% mais casos que em 2022. Quase 90% dos mortos por policiais em 2023, né, no ano passado, eram negros. Os registros do racismo ocorreram mais de 50% no Brasil em 2022, comparando com o ano anterior, 2021. O primeiro time brasileiro a sofrer o racismo foi a Ponte Preta. E o atacante Vinícius Júnior, né, do Real Madrid e da seleção brasileira, tornou-se um símbolo marcante como um lutador contra o racismo no mundo. Vários jogadores com brasileiros, né, na Europa, que jogaram na Europa, ou ainda, né, jogam na Europa, né, sofreram o racismo. Desde o lançamento de bananas no gramado, né, ações que imitam os de um macaco nas arquibancadas. Vamos falar agora do racismo no mundo. Na África do Sul, no período de 1948 a 1994, certo? Cerca de 50 anos, né? 5 décadas, houve o apartheid, que foi o regime de segregação ou separação racial, onde a minoria branca era beneficiada ou foi beneficiada. A segregação racial nos Estados Unidos incluiu discriminação em habitação, trabalho, educação, sistema de justiça criminal e saúde, persistindo de várias maneiras na sociedade. Inclusive, né, existia banheiros separados, né, para brancos e negros. E também as crianças, né, negras não tinham acesso ao ônibus ou micro-ônibus escolar. Ocorreram diversos movimentos contra a segregação racial nos Estados Unidos, liderados por Martin Luther King Jr., Rosa Parks e Malcolm X. Também, no período do nazismo, né, o racismo ele foi muito predominante. Bem, meus amigos, neste momento eu encerro o assunto do racismo no Brasil e no mundo. A man accused of racism against employees of a gas station in Curitiba was sentenced to 5 years in prison. Its derogatory terms like little black guy and monkey. The crime occurred in October of last year,
Marcelo Francisco da Silva is the man shown in these images and makes racist comments against a gas station attendant and a clerk at a gas station in Curitiba. If you earn $4,000 here in this house, I will pay 3 times more just to be here insulting you, Mr. Otavio. The aggressor was sentenced to 5 years and 2 months in a closed prison regime for the crimes of threat and racial slur. The court also ordered him to pay a fine of 20,000 reais to the victims. The death. Hello, my friends. Welcome to Juba's room. I am Professor Julião Carvalho. It is always a great pleasure to be with you. I always appreciate the likes, shares, and views. The saving of my videos in your favorites, and also for your messages. I am also very glad to know that my work, both the right to current events and what I did for sports at the end of this year's Serie B, resonated in 9 countries. I am very thankful. Well, as I promised in the previous video, today we are going to address racism in Brazil and around the world. According to the first article of the Statute of Racial Equality, racial discrimination is any distinction, that is, differentiation, exclusion, restriction, or preference, based on race, color, descent, or national or ethnic origin. The Equality Statute asserts that this exclusion violates human rights and fundamental freedoms. In the political, economic, social, and cultural spheres. Even after the emancipation of slaves in 1888, the distinction, namely differentiation and racial prejudice, they are still easily identifiable in Brazilian society, unfortunately. On July 3rd, 1951, the first law against racism was enacted in Brazil. Therefore, on July 3rd of each year, the National Day for Combating Racial Discrimination is celebrated. In 1985, practices of racial or color prejudice were made a non-bailable crime, and raising the sentences to up to 5 years in prison. The crime of racism is non-bailable, meaning it is pointless to try to pay bail to be released. And it is also imprescriptible, meaning that anyone who committed the act of racism can be convicted. Even years after the crime, whether it's 10, 15, or 20 years later, it doesn't matter. It is imprescriptible. Last year, in 2023, the crime of racial offense was equated with the crime of racism, with a prison sentence of 2 to 5 years and a fine. What does it mean to insult? To insult someone is to offend a person's dignity or sense of decorum due to race, color, ethnicity, or national origin. The primary cause of racism today is rooted in the culture of certain individuals who think that some people should serve others in a humiliating manner, for instance. From the time of slavery. The states of Bahia, Amazonas, and Pará account for nearly 80% of the black population in Brazil, according to IBG.
Structural racism is a collection of practices, habits, situations, and statements that occur in daily life among the population that often unintentionally promotes racial prejudice. The state of Pernambuco recorded the highest number of deaths with 28.2%, representing more cases than in 2022. Almost 90% of those killed by police in 2023 were Black. Reports of racism increased by over 50% in Brazil in 2022. Compared to the previous year, 2021. The first Brazilian team to experience racism was Ponte Preta. And forward Vinicius Júnior from Real Madrid and the Brazilian national team became a prominent symbol as a fighter against racism worldwide. The Violet Livework team was involved with the growth of our cycle in Brazil and its relationships there. In Brazil, it corresponds to the red cake time, but the rest is unclear. Certain commissioners, it contributes to racism in Brazil. 98% do not milocote timbrelfant. Several Brazilian players in Europe have faced racism. From the throwing of bananas onto the field to actions mimicking monkeys in the stands. Now let's discuss racism around the world. In South Africa, from 1948 to 1994, approximately 50 years, there was apartheid. Which was a regime of racial segregation where the white minority was favored. Racial segregation in the United States included discrimination in housing, employment, and education, the criminal justice system, and healthcare, persisting in various ways within society. In fact, there were separate bathrooms for whites and blacks. Moreover, Black children did not have access to the school bus or minibus. Numerous movements arose against racial segregation in the United States. Led by Martin Luther King Jr., Rosa Parks, and Malcolm X. Also, during the period of Nazism, racism was widespread. Well, my friends, at this moment, I will conclude the discussion on racism in Brazil and the world. And so you have to present, then we have a call from MZB television, and then in this story, it's a call from See the issue of racism in Brazil. Occupied with the Corsão. No role addresses the essence of excellence in Portugal. The numbers, moreover, hospitably and others, we still face many problems in Brazil.